Hariom, saudações a todos. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto muito interessante, que é o desapego ou vairagya. É um assunto que toca muito o nosso coração, nos interessa muito esse assunto, e é um assunto que vai proporcionar leveza, objetividade, serenidade em nossas vidas. Porque vamos tirar uma carga pesada das costas, ao tirar todos os apegos, principalmente aqueles que são totalmente desnecessários. Infelizmente, nós carregamos muitos apegos ao longo da nossa vida e cabe a nós, sabiamente, nos livrar desses apegos gradativamente, usando as ferramentas que nós temos à disposição para essa tarefa. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns assuntos dentro desse tema do Vairagya. Quais são os assuntos que vamos falar no vídeo de hoje? Vamos falar sobre o que é Vairagya, qual a importância do Vairagya em nossa vida. 3. Por que diminuir os desejos? Por que diminuir os apegos? 4. É possível não ter desejos? Ou é possível ter poucos desejos? 5. Posso ser feliz se eu tiver poucos desejos? Essa é uma questão importante. Eu consigo ser feliz se eu tiver poucos desejos? Minha vida não vai ficar sem graça se eu desejar poucas coisas, se eu tiver poucas coisas. Lembrando que Vairagya não necessariamente é ter poucas coisas, é ter um relacionamento saudável com as coisas que se tem, é ter um relacionamento objetivo com aquilo que se tem. Não necessariamente é reduzir as posses, mas saber como lidar com elas. É claro que reduzir as posses, do ponto de vista ambiental e social, é importante, porque para preservarmos e cuidarmos do nosso querido planeta, o consumo inteligente, o consumo sábio, ele é muito recomendado. Para fechar, o sexto assunto aqui do nosso vídeo é como colocar o Vairagya em prática na nossa vida. Como podemos colocar o Vairagya no nosso dia a dia. Então, antes de começarmos a falar, vou passar a palavra para o João, para que ele possa se apresentar. Olá a todos, saudações a todos. Meu nome é João Leite Ribeiro. Eu fui diagnosticado com esquizofrenia aos 19 anos de idade, um diagnóstico difícil, muito difícil, que não silencia. Hoje eu tenho 53. Passei eu por vários fármacos, várias terapias em minha vida que não foram de muita eficácia. Porém, o estudo da filosofia mudou minha vida. O estudo da filosofia me fez recuperar-me desse difícil diagnóstico que é o de esquizofrenia. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa filosofia que tanto me ajudou. Então, vamos começar falando sobre o que é Vairagya. Vairagya é o desapego. Para muitas pessoas, desapego é algo temido, mas Sim, desapego é algo muito favorável para nós. Nós temos que ter um relacionamento saudável com esse termo de desapego, com esse conceito. Ele é sim, muito favorável, ele é muito benéfico para a nossa vida. Por quê? Ele traz objetividade. Nós enxergamos a vida como ela deve ser vista, e não com um olhar apaixonado ou com um olhar repulsivo. A nossa tendência natural
enxergar as coisas com paixão, ou seja, com atração, com desejo, ou então enxergar as coisas com repulsão, uma certa raiva, um certo ódio. Isso também não é bom. Tanto a paixão como a repulsão, o ódio, não são favoráveis para o equilíbrio do nosso ser. Não são favoráveis, inclusive, para a nossa saúde. Então, é importante que a gente tenha objetividade na nossa vida. E o Vairagya, o desapego, vai nos dar isso. Porque nós vamos enxergar as coisas na perspectiva correta. Vamos pegar um tema que nos diz respeito nessa questão de Vairagya. O tema da morte. É normal que o tema da morte só apareça em situações de perdas de entes queridos ou perdas de pessoas próximas, de personalidades, quando aparece na mídia. Somente nessas ocasiões o tema da morte aparece. Mas esse tema deveria fazer parte da nossa vida diária. Deveríamos estar pensando na nossa finitude. Deveríamos pensar que o nosso fim pode acontecer a qualquer momento. E muitas pessoas vão dizer que isso é negativo, pensar assim, que isso é uma visão pessimista. Essa é uma visão objetiva, é uma Sim, visão realista e uma visão que nos faz valorizar aquilo que realmente importa. Valorizar a nossa encarnação, a nossa vinda a esse planeta e usar essa encarnação, essa vinda, esse nascimento com um propósito mais elevado e não com coisas fúteis que geralmente ocupam a nossa vida. Quando pensamos na finitude da existência, valorizamos aquilo que interessa e procuramos nos abrir para isso, procuramos descobrir o que é que nos interessa, porque muitas vezes nem sabemos disso. Pensamos que interessante é ir ao shopping, é fazer uma viagem, fazer um passeio, um jantar com os amigos. Pensamos que a vida é isso. Mas quando chegam esses choques de realidade, quando morre algum ente querido, algum parente, alguma personalidade, nós descobrimos que nós também estamos na fila, que a nossa hora vai chegar. E parece que isso dá uma clareza e uma objetividade. E por que não trazer essa objetividade todos os dias? Por que não refletir sobre a finitude todos os dias? Para que a nossa vida assuma o sentido que ela deve ter. Não é interessante mudarmos a nossa perspectiva em relação à morte, em relação a várias áreas da nossa vida. Mas eu preferi trazer aqui esse tema porque é um tema relevante e bem ilustrativo a respeito desse ponto. João? pois não. É interessante a questão do desapego, porque o desapego ele não se refere ao nosso corpo biológico, né? O nosso corpo biológico ele é mantido em função de alguns desejos básicos, de comida, de sono, alguns desejos básicos referentes à sobrevivência do nosso corpo biológico, eles se mantêm. Quando se fala no desapego, é um desapego espiritual, que seria um desapego assim ao seu prestígio, ao seu dinheiro e talvez sobretudo às suas emoções negativas, né? Para que você fica com a sua mente vazia, quando então você assim nesse estado você está pronto para uma convivência com a energia cósmica, com Deus, com Brahman, como queira. Então, isso é bom distinguir corpo biológico do corpo espiritual. O corpo biológico, sim, você não pode ficar sem beber água, você não pode ficar sem comer. Esse tipo de desejo existe e não é esse tipo de desejo que nos referimos, né? Nós nos referimos a desejos que vão impedir a nossa harmonia cósmica, desejos que vão ocupar nossa mente de maneira que Deus não possa estar na nossa mente, né? Então, por exemplo,
você pode comer uma boa comida? Pode. Mas se você é um glutão, se você vive de comer, se você está o tempo todo comendo um chocolate, comendo aquilo, isso já não é tão bom, porque a sua mente já está ocupada nessa glutonice. Se você é uma pessoa que é obcecada por sexo, também a sua mente está ocupada nessa tua obsessão por sexo. E assim, essas mentes ocupadas, essas mentes obcecadas com isso ou aquilo, essas mentes com compulsões, essas mentes não estão vazias, elas estão cheias. E não há possibilidade de uma energia cósmica entrar em contato com você quando a sua mente está cheia dessa maneira. Por isso o desapego, entende? Por causa disso. Porque o desapego é o veículo para que possamos receber uma energia cósmica, né? Enfim, diria isso, Charles. Eu gostaria de reforçar aquele ponto que toquei antes, que é o ponto que as pessoas muitas vezes pensam que desapego é largar tudo, é abandonar tudo, é viver uma vida de mendicância, uma vida muito simples, o minimalismo. Desapego não necessariamente é minimalismo. O minimalismo é louvável, tem suas virtudes, mas o desapego não necessariamente é abandonar o que se tem. É adquirir objetividade, é ter um relacionamento correto com aquilo que se tem. Por exemplo, quem já teve carro sabe que é muito comum o carro sofrer alguns arranhões na sua lataria. Seja quando o carro foi estacionado no supermercado, seja o cachorrinho que pulou em cima do carro, seja uma criança que passou alguma coisa no carro. É muito comum que isso aconteça. E quem está apegado ao carro, geralmente tem qual reação quando chega no carro e vê que tem um arranhão? A pessoa fica com raiva, a pessoa fica magoada, fica triste, fica aborrecida, perde o dia. Essas são reações comuns de quem não tem um relacionamento saudável com o carro. Então, quem já passou pela experiência de ter um carro durante alguns anos, sabe que esses arranhões, que pequenas colisões, pequenos amassados no carro podem acontecer mesmo contra a nossa vontade, mesmo que a gente não estava na direção do veículo. A gente chegou no estacionamento e verificou que o veículo estava com algum dano. Então, essas coisas são praticamente inevitáveis. Elas costumam acontecer com muita frequência, para não dizer em todos os casos, mas elas são muito comuns. Então, sabendo que tais coisas, que tais eventos são comuns, por que vamos nos apegar a ter um carro perfeito, sem nenhum arranhão, sem nenhum amassado? Qual deveria ser a nossa reação ao chegar e verificar que o carro está com um pequeno dano? A nossa reação deveria ser serena e muito simples. Olha, o carro está com um arranhão. Eu preciso levá-lo para reparo. Só isso. E esquece o assunto, ou marca o assunto na agenda. Vou levar o carro, digamos, amanhã, tal horário, e fecha o assunto. Fecha esse assunto. Essa deveria ser a nossa reação, uma reação equilibrada, objetiva, sem raiva, sem aborrecimento. Mas geralmente, como a gente vive de uma forma ilusória, nós acreditamos em coisas que não são reais. Não é real, não é factível um carro passar durante vários anos e não sofrer nenhum arranhão e não sofrer nenhum pequeno dano. Isso não é factível na grande maioria das vezes. Então é natural que isso aconteça. Eu trouxe aqui o exemplo do carro, mas pode ser, por exemplo, a questão das doenças. O corpo humano está sujeito, de um modo geral, a doenças. E geralmente, quando ficamos doentes, ficamos também com uma reação de raiva, uma reação de culpa. Mas foi o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Isso acaba até piorando a condição da doença. A doença por si só é desagradável.
Mas se a nossa reação a ela é negativa, ela fica ainda mais desagradável. Sim, Então, nós não temos objetividade na nossa vida. É isso que o desapego Vairagya nos ensina, a enxergar a vida, as situações da vida, na perspectiva correta, na perspectiva desapegada, desapaixonada. Então, eu sou apaixonado pelo Vairagya. Essa virtude do Vairagya, do desapego, realmente é linda. É muito útil em nossa vida. É uma virtude que vai iluminar a nossa vida, vai deixar a nossa vida serena, pacífica, virtuosa, feliz. João? com certeza. A tua fala me lembra o filósofo romano Sêneca, né? Sêneca era muito rico. Sêneca tinha uma das maiores fortunas de Roma. E Sêneca dizia-se estoico, né? Que é uma filosofia da época. Uma vez alguém perguntou a Sêneca, mas não é compatível. Você é rico e você é estoico ao mesmo tempo, isso não é compatível, não pode ser. Sêneca respondeu bem, ele falou: Olha, eu sou rico, mas eu não dependo da minha riqueza. Se amanhã eu perder, eu continuo sereno. Isso é que é o estoicismo. Não é negar a riqueza, mas é não se apegar à riqueza. É saber que amanhã posso perder e não ficar aflito com isso. Os outros ricos aqui de Roma, caso percam suas riquezas, vão desesperar-se. Eu não. Essa foi a resposta de Sêneca para esse assunto. Qual a importância do Vairagya na nossa vida? Esse é o segundo assunto que foi combinado no início. Sim, o Então, isso eu Vairagya, já. Só um momento. Então, isso eu já respondi. Agora há pouco estava respondendo a questão da objetividade, da clareza na nossa vida, da própria felicidade, o contentamento. Imagina se o carro está arranhado e eu vou lá e reajo com serenidade, ou até dou uma risada, até faço uma piada em cima da situação. Olha que leveza que adquire a nossa vida. Nossa vida é muito mais contente, muito mais feliz viver assim do que viver se incomodando, reagindo errado, reagindo de forma errada em relação aos eventos da vida, que são inevitáveis ou são praticamente inevitáveis. sim, com certeza. E eu também já respondi na primeira pergunta, porque a importância do Vairagya, ela é esse nosso contato com o cosmos, né? Que é uma realidade, né? Nós não temos aí alguma máquina que possa medir essa energia, mas é uma realidade. Os indianos têm isso como uma realidade já há milhares de anos, que nós temos de fato um contato cósmico. E esse contato, ele, se você não tem desapego às coisas mundanas, esse contato não se dá. Né? A Vairagya, então, é muito importante para que você tenha esse contato cósmico e possa, então, viver uma vida plena. A tua cabeça já está plena, você já está satisfeito. Você vive uma vida de satisfação e não de desejos. Você está satisfeito, está pleno, o carro teu é uma coisa a mais, é uma diversão que você pode ter, é algo, um luxo que você pode ter. Mas você, anteriormente ao seu carro, você já está num estado de satisfação. Você está bem consigo mesmo, bem com Deus. Então, por isso, se o seu carro é arranhado, já não te importa tanto, porque isso não é o centro da tua vida, não é a coisa que realmente te importa na vida. O arranhão do carro é um arranhão do carro. E não vamos aí botar nossa vida nas mãos dos nossos carros, né? A nossa vida ela é satisfeita de outras maneiras, né? Sobretudo com um contato divino, como eu falei. A importância do Vairagya, então, está muito relacionada a isso, né? Que mantenhamos nossas mentes vazias para que possamos absorver uma energia cósmica que funciona dessa maneira, né? Funciona dessa maneira. A energia cósmica ela vai ajudar, vai atingir as pessoas mais calmas, satisfeitas, mais pacíficas do que aquelas que estão aí plenas de emoções negativas, de desejos negativos ou simplesmente de desejos desnecessários, digamos assim. Essas mentes estão cheias, né? E nas mentes cheias não chega Deus, né? Digamos assim. O terceiro assunto é por que diminuir os desejos? Isso tem muito a ver com o que o João estava falando, que é sobre a questão da mente cheia.
Uma pessoa que tem muitos desejos está sempre, todo dia, correndo atrás de desejos. E desejos novos surgindo a todo momento. Ela deseja, por exemplo, comprar uma televisão nova. Aí, quando surge esse desejo, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que pesquisar preço, ela tem que ir na loja, ela tem que ver os modelos que tem à disposição, daí tem vários modelos do tamanho que ela quer, tem várias tecnologias, então ela ocupa seu tempo com aquilo ali tudo. E durante todo esse tempo que ela está ocupando com essa nova compra, e digamos, ela tem uma TV boa em casa, mas ela quer trocar, porque ela viu que tem uma outra um pouco melhor. Então, a pessoa vai correndo atrás de novidades e a indústria e o comércio, eles adoram isso, eles fomentam o consumo desnecessário. Não é o consumo de bens indispensáveis, é de bens supérfluos. E de você trocar esse bem supérfluo todos os anos, que é pior ainda. Uma televisão, por exemplo, é algo supérfluo. Não é algo indispensável. A pessoa pode viver sem televisão. Mas, do jeito que é a cultura hoje em dia, parece que é algo indispensável. E, além disso, a pessoa costuma trocar a televisão, digamos, quem tem condições, troca todo ano, a cada 2 anos, cada 3 anos. Então, essas trocas, que é algo além do supérfluo. Ter uma televisão é supérfluo, trocar a televisão a cada 2 anos é mais supérfluo ainda. Então, esse é só um exemplo, é só um exemplo. Tem várias outras coisas supérfluas que nós estamos ocupando a nossa mente. E quando a nossa mente está ocupada com todas essas coisas supérfluas, não sobra tempo para a gente pensar em Vairagya. Não sobra tempo para a gente pensar em Deus. Não sobra tempo de a gente pensar na existência, qual é a razão da nossa existência aqui. Não sobra tempo para ler, para absorver um novo conhecimento que pode transformar a nossa vida. E a gente está correndo atrás da realização de desejos supérfluos, muitas vezes são supérfluos. Muitas das coisas que a gente faz, se a gente fosse analisar criticamente no final do dia, a gente ia descobrir que talvez mais da metade do que a gente faz no dia é supérfluo. Ou mais da metade que, digamos que nós trabalhamos com pessoas, nós temos um relacionamento com pessoas, atendemos pessoas. Muitas das coisas que elas vão trazer para nós são supérfluas. São questões supérfluas que estão incomodando a vida delas ou motivando os problemas delas. Por exemplo, a pessoa pode ter uma doença mental que é motivada por desejos supérfluos, não realizados. E a Sim. pessoa procura um profissional de saúde para trazer esse problema, que é a doença mental, que ela adquiriu porque ela não realizou desejos supérfluos ou desejos que não são indispensáveis. Se a gente se preocupasse só com o que é indispensável na nossa vida, a nossa vida seria muito mais leve, muito mais agradável. Com certeza. Existe uma troca do que é correto pelo que é interessante, né? Muitas pessoas vivem na ditadura do interessante. Precisam fazer coisas interessantes o tempo inteiro. Cada noite tem que ter um programa interessante, né? E aí isso aí fica difícil até para os relacionamentos pessoais das pessoas. Porque se você não é satisfeito, se você busca sempre o interessante, possivelmente a pessoa com a qual você convive, ela vai se tornar desinteressante, o relacionamento vai se tornar desinteressante, e aí você vai se frustrar, vai buscar outras coisas, né? A busca do interessante, ela nunca cessa. Ela nunca cessa, deixa você o tempo todo ansioso por outras e outras coisas. Enquanto que basta você fazer o correto, não é preciso você achar o interessante. Se você fizer o correto, você tem a presença divina em sua vida e isso vai fazer a coisa mais interessante de todas, né? Você ter uma convivência com o divino é o mais interessante possível na sua vida. Muito mais do que qualquer noitada, muito mais do que qualquer arte, muito mais do que qualquer parceiro que você tenha. A sua vida vai ser mais interessante dessa maneira.
Agora, se você fica, preciso hoje ver o último lançamento que houve da uma peça de teatro, a última coisa. É claro que é válido tudo isso, mas você ser escravo dessas noitadas interessantes, escravo de buscar o tempo todo alguém interessante para conviver, aí é demais, né? Aí você não vive plenamente, você não vive com a presença divina em sua mente, né? A próxima questão que trouxemos aqui no início é possível não ter desejos? Muita gente se assusta com essa questão do desapego porque pensa que, bom, agora eu vou ter que me desfazer de tudo, vou ter que viver sozinho na floresta, vou ter que me tornar um mendigo para me ter vairagya. A questão é que esse processo ele é gradativo. Ele não é feito de uma forma brusca, que a pessoa não, em geral, não vai ter condições de fazer esse processo de forma brusca. Quando a gente ingressa numa faculdade, numa universidade, a gente não vai se formar no primeiro dia que a gente ingressar. Nós vamos frequentar aquela faculdade durante 4, 5, 6 anos, até que a gente tenha graduação. E com Vairagya não seria diferente. É um processo que precisa ser vivenciado, é reavaliar algumas coisas que estamos fazendo agora, alguns desejos, alguns apegos que nós temos, e procurar fazer uma reflexão, procurar aprender com as experiências. E baseado em alguns exemplos que trouxemos aqui, mas os exemplos servem para várias áreas da nossa vida. Analisar, vale a pena me incomodar por isso? Vale a pena ocupar tanto meu tempo com isso? Com essa troca, como trouxe o exemplo da televisão, com essa troca. Realmente eu preciso de uma televisão agora, uma televisão nova, um celular novo, uma roupa nova. Eu preciso realmente disso. Se a gente se faz essas perguntas do eu preciso realmente disso, a gente já desocupa a mente de uma forma bem interessante. Eu preciso desse divertimento, eu preciso desse jantar, desse passeio, dessa viagem. É realmente necessário. Eu acabei de viajar, eu já quero viajar de novo. Eu acabei de ir num jantar maravilhoso, já quero ter um jantar maravilhoso de novo. Vale a pena repetir com tanta frequência tudo isso. Se a gente Verdade. começar a fazer essas reflexões, já vale a pena. Já estamos praticando Vairagya. Sim. Você me lembra aí Epicuro, né? Epicuro tinha os famosos jardins de Epicuro. E epicurista, você sabe, é a pessoa que busca o prazer. Quando se fala em Epicuro, remete-se ao prazer. E aí fala-se nos jardins de Epicuro, eram jardins, então, onde fazia muito sexo, muita bebida. Nada disso. Os jardins de Epicuro era apenas um lugar onde se cultivava a amizade. O grande prazer que Epicuro dizia estava na amizade. Epicuro era um homem muito frugal, muito desapegado. Ele comia só o essencial para a vida dele, ele bebia só o essencial. E os jardins de Epicuro eram jardins de convívio, de conversas, de discussões filosóficas, jamais de bacanais. Epicuro, então, traz essa lição para nós, que o verdadeiro prazer para ele estava nas conversas amigáveis que ele mantinha em seus jardins. Uma outra questão que foi trazida aqui é: posso ser feliz com poucos desejos? Que A pergunta. resposta é: evidentemente. Evidentemente. Como já falamos ao longo aqui do vídeo, quanto menos desejos, quanto menos necessidades eu tenho, quanto menos apegos, quanto menos relacionamentos incorretos eu tiver com as coisas, com as pessoas, com os objetos, mais leve, mais agradável será a minha vida. Se realmente eu me ocupar a minha mente com o que é necessário, com o que é realista, enxergar tudo sob a perspectiva correta. Eu não dependo de objetos ou de pessoas para ser feliz. Eu dependo da minha reação às pessoas, às situações, ao mundo, aos eventos que acontecem em minha vida. É disso que eu dependo para ser feliz. Conforme a minha reação, terá o meu grau de felicidade. E para ter essa sabedoria, claro, preciso enxergar as coisas pela perspectiva correta, preciso realizar algumas disciplinas espirituais para que eu consiga uma mente mais
pura que me possibilite esse relacionamento saudável com os eventos, com as situações da vida. Então, disciplinas espirituais são necessárias. Não é o tema aqui do vídeo, mas, por exemplo, a meditação, os cantos devocionais, o serviço à sociedade, serviço ao próximo, serviço desapegado, desinteressado dos frutos, a repetição do nome de Deus, louvor a Deus. Todas essas disciplinas espirituais, elas purificam a nossa mente. E a mente mais pura favorece que o intelecto seja aguçado. E com o intelecto aguçado, eu consigo enxergar toda a minha realidade sob a perspectiva correta. Com certeza. Mas também o estudo, né? Eu lembraria aqui que também o estudo, as leituras, o entendimento intelectual da filosofia também é importante, também é um veículo para você chegar na filosofia, no seu desapego final. Poderia eu lembrar aqui brevemente, um dos textos indianos que eu li foi o Nyaya Sutras, né? O Nyaya Sutras é muito interessante, é um livro de lógica, e esses lógicos indianos, eles viam a lógica também como um caminho para Deus, né? Embora seja um assunto mais complexo, que talvez abordemos mais em outros vídeos, apenas lembrando que o caminho intelectual também existe. O caminho dos lógicos indianos, ele é real, também é considerado na Índia um veículo para se atingir a Deus, né? Essa energia cósmica que nos ajuda, que nos mantém e que é fundamental, muito mais fundamental do que qualquer prazer efêmero que você possa ter na vida. Sim, realmente, as leituras nos levam a reflexões que geralmente não fazem parte do nosso dia a dia. Nosso dia a dia é muitas vezes movimentado, com trabalho, com família, com lazeres, muitas vezes não abre espaço para certas reflexões. Então a leitura vai abrir esse espaço se for bem escolhida, se for de textos bem selecionados. Podemos falar sobre textos recomendados em outras lives, em outros encontros que teremos aqui no canal. Para fechar aqui o vídeo, falar um pouco sobre o conceito. A última questão é como colocar o Vairagya em prática em nossas vidas. Primeira etapa, então, é a etapa de enxergar a vida com a perspectiva correta. Às vezes a gente não tem essa condição de enxergar determinadas situações da perspectiva correta, não conseguimos enxergar qual é a perspectiva correta. Para isso, nós podemos conversar com algumas pessoas, de repente, as pessoas podem nos dar sugestões de qual a perspectiva correta naquela situação. Como deveríamos ver aquela situação do ângulo correto? Isso pode nos ajudar. E as leituras também podem nos ajudar. As leituras muitas vezes são carregadas de exemplos, e com aqueles exemplos que aparecem nos textos, podemos relacionar aquilo com as situações da nossa vida. Isso vai aumentando o nosso vairagya, o nosso desapego. E essa é a primeira etapa, que é a etapa do aprendizado, do acesso do conhecimento. A segunda etapa é a etapa da reflexão. É pensar como isso se aplica em minha vida. Como eu posso aplicar isso em minha vida? E a terceira etapa é aplicar isso em nossa vida. Não adianta eu ler, não adianta eu saber como que eu devo proceder, chegar na hora eu me irritar com o carro, eu xingar a pessoa que arranhou o carro, o cachorro que arranhou o carro. Com certeza. Isso é colocar em prática o conhecimento e a reflexão. Então, essa é a etapa mais difícil, mas ela é precedida dessas duas etapas de conhecimento e reflexão. Com certeza. Eu sou entusiasta do estudo e da meditação, as duas coisas. E eu considero também que se você tem bom professor de yoga, ele não vai ser apenas alguém que vai te ensinar a fazer os asanas, né? Ele vai ser alguém que vai trazer um exemplo também de vida, de como proceder. O professor de yoga não é só o asana, é como viver também, né? E eu sou entusiasta, sim, do estudo e da meditação. Vejo que nosso tempo está acabando. Exato. Então, foi muito interessante a conversa. Dá para falar muito mais sobre esses assuntos, mas em função de a gente ter definido aqui um tempo para esse nosso encontro, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo
a participação aqui de todos, a todas as pessoas que assistiram até aqui. Muita gratidão, nosso muito obrigado. Continue Namastê. nos, continue nos acompanhando aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, namastê. Namastê.